isso aí, pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, estão nervosinhos? Estão peidorreirinhos? Bom, galera, nessas épocas aí de crise, né, de crise global, não tem quem não esteja com o brioco na mão, né? Obviamente a gente sabe aí que tudo que está acontecendo, mas, cara, eu tenho ficado noites e noites sem dormir direito, porque a gente sempre fica se culpando, né? Quando você sente que a necessidade está batendo na sua porta e que, obviamente, estamos todos, né, na mesma forma, realmente isso é uma situação bem peculiar. Eu acho que para todo mundo, não tem hoje pessoa que diga que não está com o brioco na mão nessa situação, né? Tanto financeira como também de saúde. A gente está naquelas de não saber muito bem o que vai acontecer, né? Bom, o mais interessante que eu gostaria de comentar com vocês, né, que a gente observa que tudo que está acontecendo, né, essa pandemia, o mais que te deixa mais perplexo é o fato de esse vírus não diferenciar quem é rico nem quem é pobre, né? Porque se você fosse rico, você conseguiria teoricamente se escapar, e se você fosse pobre também. Mas na situação que nós estamos, na pandemia que o mundo se encontra, né, nós estamos praticamente de joelhos à mercê da questão, né? Aguardando um mundo, né? É um mundo versus um vírus. E o cara fica, né, naquela paranoia de, nossa, o que vai acontecer, quantas pessoas que vão ter que morrer até que se descubram algo, né? Então a gente fica, obviamente que o ser humano sempre vai arrumar um culpado, né? A gente fica exponenciando o culpado A, né? Culpado B, né? A gente fica pensando, a culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano. E ontem, vendo um print, né, na Globo, se não me engano acho que foi na Globo, foi num jornal, estava mudando de canal, e vi que a NASA tirou uma foto, né, da poluição na China antes do coronavírus e depois. Cara, imediatamente veio na minha cabeça a teoria, né? Daí a primeira coisa que eu pensei assim, eu digo, caramba, tudo isso está acontecendo e o mundo parou, e apesar de ter muita, mas muita coisa errada, ao menos a poluição diminuiu no nosso planeta, né? Aí me veio à cabeça a teoria de Gaia, né? Quem não conhece aí a teoria de Gaia? Alguém já ouviu falar sobre a teoria de Gaia? Bom, cara, o cara que inventou ela foi James Lovelock, né? Que criou a hipótese Gaia em 1979, cara, né? Cara, o mais interessante dessa hipótese aqui, eu vou dar uma resumida para vocês, né? Segundo essa hipótese, o planeta Terra, né, é um imenso organismo, né? E capaz de regular o clima, a temperatura, a eliminar os detritos e combater suas próprias doenças, ou seja, né, assim como um organismo faz, um ser vivo faz, né, e ele é capaz de se autorregular, né. Então, segundo essa hipótese, organismos bióticos controlam organismos abióticos. Significa que, né, tudo para manter o equilíbrio, né, da biomassa que a gente tem aqui no nosso planeta, né, do bioma, no caso. Então a questão toda que você fica pensando, né, é que, cara, a gente está tentando culpar A, culpar B, né, mas eu acho que a gente não pode negar que estão acontecendo antes do caso dessa epidemia. Já estava acontecendo alguns sinais, né? Terremotos, vulcões, né? Tsunami, a gente sabe que aconteceu. Então, e além do derretimento das calotas, né? E o aquecimento global, que muito se fala, mas obviamente a gente sabe que existem outros poréns aí no meio. Mas por trás disso tudo, de toda a especulação política, de tudo que está rolando, eu acho que é importante salientar que essa teoria de Gaia realmente me fez pensar e me fez analisar que a gente está preocupado, a humanidade está preocupada com o problema, né, do Covid, no caso.
E a gente já viu que já tiveram outras pandemias, né? Outros vírus vieram e cada vez está vindo pior, né? E com isso tudo em conjunto da poluição, em conjunto do grande crescimento demográfico, né? E em conjunto também de N outras situações, né? Mas basicamente a primeira impressão que se tem quando se para pensar é que a humanidade está diante de uma coisa, né, que nunca foi vista, né? Não nos tempos modernos, e que vai mudar a trajetória da nossa evolução. Mas aí você para analisar os sinais, né? Faz o quê? Praticamente aí uma semana que o mundo está parando aos poucos, né? Só faltava a Inglaterra e parece que vai parar amanhã, se não me engano, tá? Então o mundo parou, né? O mundo parou e a gente não está produzindo, a gente não está trabalhando, nós estamos todos parados, escondidos, né? À mercê da situação e rezando para que a situação melhore. Então você para analisar, olha as características interessantes desse vírus, né, que eu acho que devem ser salientadas. O simples fato dele não escolher rico nem pobre já te deixa abismado, porque é o seguinte, apesar da humanidade, alguns se acharem melhores que outros, e do dinheiro te transformar e te segregar, né, você observa que nesse momento não interessa se tem grana, se não tem, vai todo mundo, fomos colocados todos na mesma panela. E o pior de tudo, né, a humanidade, a gente vê que principalmente essa nova geração agora, estão muito ligados, né, no celular, daí não querem sair para rua, querem ficar no celular, às vezes não querem ir nas festas, às vezes estão em casa, mas não estão presentes, né, ficam mais no celular, não falam com as pessoas da família, e aí de repente você vê essa geração tendo um baque, né, numa situação que o que nós estamos vivendo hoje, né, a segregação familiar. Observem, digam que eu estou errado, mas as crianças não podem ficar com os mais velhos e os mais velhos não podem ter muito contato com os idosos. Então o que aconteceu foi que realmente esse vírus nos colocou de joelhos, né, separou-nos e praticamente, né, eu inclusive vi alguns depoimentos, né, do pessoal na Itália dizendo que só podia falar com o pai, com a mãe, por telefone, não podia abraçar para não pegar o vírus. Então olha que dilema que a humanidade está passando, né? Uma situação que estamos presos dentro de casa, não podemos sair, não podemos ir numa praça, né? Estamos presos e com medo. Essa noite eu observei que eu me acordei por volta de 3 e pouco da manhã, tendo um pesadelo daqueles, né? O cara tem às vezes os pesadelos, principalmente agora, assim, nessas situações apocalípticas, você começa a ter alguns pesadelos, né? Eu me acordei tendo um pesadelo, era 3 e pouco da manhã, e cara, quando eu me acordei eu achei que estava em outra dimensão. O que aconteceu? Tava, normal, tudo escuro, né? Mas o mais interessante, não havia um barulho sequer. A minha cidade aqui onde eu moro é muito barulhenta. Vocês sabem, vocês cansam de ver os barulhos aqui quando eu estou gravando vídeo. Passa caminhão, passa carro de som, vizinho da frente fazendo gritaria. E isso tudo não tem mais, cara. A cidade parece que é uma cidade deserta, né? Parece uma cidade de filme de terror. Você não vê ninguém na rua, as pessoas não estão fazendo festas, o povo está com medo, né? O mais interessante disso é isso, cara. O povo está com medo, né? Simples fato de não podermos nos abraçar, né? Então, realmente, cada um no seu quadrado é complicado. E aí você para analisar que algumas gerações atrás existia o contato, existia o amor, o carinho, a conversa. Hoje não existe mais. As pessoas passam mais no celular do que com as próprias famílias. E de repente se vê na situação de desespero por não poder abraçar uma avó, um pai que está no hospital. Olha que dilema. E aí, né? Aí você para analisar que a tal tecnologia que o ser humano tanto lutou para evoluir, que é a tecnologia do celular, ao qual tanto amamos, hoje nos vemos vazios, com o celular na mão e ao mesmo tempo sozinhos, né? Você tem um celular, você pode falar com aquele seu parente de repente que está no hospital ou que está num grupo de risco,
mas você não pode abraçá-lo e você não pode beijá-lo. Eis a questão. Nunca demos bola para isso de uns anos para cá e agora entramos no dilema de realmente termos que nos afastar. Esse vírus simplesmente nos colocou de joelhos, nos dividiu, né? E a única teoria que me vem na cabeça, que parece ser uma coisa absurda, mas ao mesmo tempo super lógica, né? A teoria de Gaia, né? Então eu fico fazendo a pergunta assim, será que a humanidade realmente está encarando o problema, o X da questão, como deveria, né? Será que nós já não estamos sendo avisados há um longo tempo pelos terremotos, né? Pelo aumento demográfico, pelo crescimento da temperatura, pelo derretimento dos polos, e agora, né, o planeta criou um anticorpo, na verdade. Quando a pessoa está doente, né, segundo a teoria de Gaia, pela Terra sendo um organismo vivo, ela criou anticorpos, né, para lidar com a bactéria, com a inflamação, com o câncer, né? E, por incrível que pareça, o câncer somos nós. Observem que já houve outros vírus que quase nos exterminaram, e agora temos aí uma evolução, né, que é esse Covid-2 aí, né, ou o SARS-2, ou Covid-19 como chamam, que é um vírus com uma taxa de letalidade não tão alta, mas com uma taxa de contágio muito rápida, né? Então a gente se vê numa situação de estar de mãos atadas, né, aguardando a humanidade tentar resolver. Enquanto muitos intelectuais ficam preocupados com a situação do vírus e como resolvê-lo, eu já acho que isso é um sinal, isso é um aviso, né? Quantas pessoas hoje no mundo não estão com medo? O cara que disser que não está com medo é louco ou não mora nesse planeta, né? Então a gente para analisar que isso é o princípio de um aviso, não é verdade? Quando você tem uma casa que você aluga e seu inquilino não paga o aluguel, você acaba dando um aviso de despejo para ele, né? Será que esse Covid-19 não é um aviso de despejo? Será que a gente não está incomodando tanto que o próprio planeta criou um anticorpo, né, um vírus, para nos destruir? E será que é a solução conseguirmos driblar esse vírus? Será que na próxima cepa que ele mutar não virá mais violento e mais mortal? Talvez seja o momento de nós pararmos, né, de falar e ouvíssemos a grande mãe natureza, né? Tentarmos entender o que a Terra está nos mostrando. Qual a intenção disso tudo? Será que de repente não devemos parar com a poluição? Não devemos cuidar mais do nosso planeta, né? Não devemos mais... Vocês observem que esses vírus começam sempre em lugares muito, mas muito poluídos e com índices demográficos muito altos, né? Então vamos parar para analisar que de repente a Terra não está nos dizendo, o planeta, né, o bioma não está nos dizendo que nós devemos parar. Devemos parar para pensar no que nós estamos fazendo ao próximo, aos outros animais. Essa semana eu andei vendo aí o que aquele povo lá, os tailandeses, os chineses, né? Quem mais? Tailandeses, chineses e vietnamitas. O que eles comem, cara? Cara, quando você vê o que aqueles caras comem, você se apavora, velho. O ser humano realmente é incrível, cara. A gente come qualquer coisa que se mova, né? Qualquer coisa que se mova. Aí você fica pensando assim, cara, pombo, lagarto, rato, sapo, velho... Tudo bem, eu não vou nem entrar nesse parâmetro de que esse vírus veio do morcego, veio de uma doninha, de uma fuinha. Não vou entrar nesse parâmetro. Eu só quero dizer que a humanidade realmente extrapolou, né? A gente transbordou. E aí você para analisar que lugares como a China e outros lugares como os Estados Unidos, né, são os maiores poluentes que tem no planeta, né? O carvão de xisto que os americanos extraem para extrair o petróleo polui pra caramba, né? E você observa que esses países têm tido vários problemas com a natureza, né? Os Estados Unidos com furacões, né? Maremotos,
a China agora com as bactérias não é a primeira vez com os vírus, né? Então a gente, será que não é um aviso, né? Será que de repente, né, Gaia, que é a deusa da Terra e de todos os seres vivos, não está se revoltando com nós? Fica aí a dica para você refletir, né? Dê uma pesquisada para você ver. Você vai entender que um pouquinho de fundamento tem. Nós, seres humanos, ficamos buscando aí lidar com os vírus, mas não vamos de repente a fundo e na raiz do problema, que é a poluição, né, que nós mesmos estamos gerando. O problema é que o ser humano está gerando. É isso aí, pessoal. Aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando. É só uma hipótese, se quiser acredite, se não quiser não acredite, mas eu achei muito interessante, essa teoria parece que encaixou nessa lacuna, não é verdade? É isso aí, valeu, um abraço.